Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Bem, há alguns vídeos eu venho falando aí sobre a questão de controle do peso, emagrecimento, mas particularmente comentando o papel que a massa isenta de gordura, né? Então as vísceras e a massa muscular esquelética tem na determinação do gasto calórico, portanto da taxa metabólica, e até muito provavelmente no direcionamento do apetite. Então a gente vem falando isso, né? E até agora, de modo geral, eu falei de massa magra, mostrando o papel do músculo dentro desse contexto da massa magra. Nesse vídeo eu quero falar especificamente da ideia da massa magra. Como vocês podem ver o título aí, né? É um artigo de 2019 e cujo título é A Influência do Músculo Esquelético na Regulação do Apetite. Então aqui, esses autores, né, esses quatro autores, eles vão além daquela ideia de... Claro, eles começam caracterizando a questão que existem esses dados relacionando a, a massa magra e determinação do gasto calórico, né, e consequentemente a ingestão, então que provavelmente a ingestão calórica é direcionada pelo gasto, né, então quebrando um pouco ou indo um pouco fora daquele paradigma de que o controle de peso, que o set point é baseado em tecido adiposo, né, então eles vão basear a ideia que talvez o set point, para quem não está acostumado com esse termo, para aquele parâmetro, né, para aquele ponto ajustado, aquele parâmetro. Então, classicamente a gente fala uma certa quantidade de gordura corporal. Aqui eles estão falando que talvez esse parâmetro, esse ponto de ajuste, esse set point, não seja o tecido adiposo, mas principalmente a musculatura esquelética, né, a massa magra e dentro aí a musculatura esquelética. Isso por quê? Porque, por exemplo, indivíduos obesos ou com sobrepeso, você vê que a taxa metabólica é principalmente determinada pela massa magra, não pela massa gorda. E indivíduos que são magros, você tem a influência da taxa metabólica da massa magra, principalmente, e um pouquinho da massa gorda. Tá? Então, aqui nesse artigo, basicamente, eles falam de dois cenários muito interessantes e partem para tentar explicar como que isso acontece. Que cenários são esses? Por exemplo, como que o músculo esquelético ajuda a regular o apetite, né, o hábito de comer, em indivíduos que estão em balanço calórico. Tá? Então, ou seja, indivíduo que não está nem fazendo dieta, está com balanço calórico, como que a musculatura esquelética ajuda a manter esse perfil? Como é que ele ajusta isso? E um outro contexto, segundo cenário, é aquele na qual a pessoa, de propósito, fazendo dieta, por exemplo, ou faz uma bariátrica, perde peso. Então eles vão falar que aquele reganho de peso, que a maior parte dos indivíduos, pacientes, né, que fazem isso, ou clientes que fazem isso, porque eles ganham peso. Então eles vão ganhar gordura, mas por trás desse ganho de gordura, vou explicar para vocês, estaria na verdade a ideia de restabelecer a massa magra perdida. Então são esses dois cenários, especificamente traduzindo para o músculo esquelético. Então, sendo breve, no primeiro cenário, onde a regulação do apetite está acontecendo em indivíduos que estão em balanço calórico, eles comentam que provavelmente está ligado ao gasto, ou seja, como eu falei, né, a massa magra determinando a taxa metabólica, então ligando o gasto à ingestão. Provavelmente tem que ser que marcador que poder estar ajudando a indicar isso. Eles falam, por exemplo, da AMPK, que é aquela proteína quinase ativada por AMP, né? Então eles comentam que a AMPK está ligado a aumento de gasto de energia, então para produzir ATP, então ela vai economizar fatores como síntese proteica, vai ativar uma série de vias, e que a AMPK ela não só ativa na musculatura esquelética, como ela ativa também no sistema nervoso. O sistema nervoso central, ele dá um exemplo aqui nesse primeiro cenário, que, por exemplo, fatores que são orexigênicos, ou seja, fatores que aumentam a fome, como grelina, glicocorticoide, aumentam a MPK, quer dizer, dizendo que está faltando energia, então estimulando provavelmente a pessoa a comer. Enquanto hormônios ou neurotransmissores que estão envolvidos com a anorexia, ou seja, né, parar de comer, saciedade, como glicose, estradiol, leptina, insulina, GLP-1, liraglutida, por exemplo, elas estão ligadas à redução de MPK no sistema nervoso. Então, ele coloca assim, olha, a gente sabe que na musculatura esquelética que está fazendo contração há um aumento do MPK. No sistema nervoso central, o AMPK também tem um papel na regulação da fome e da saciedade. Então, provavelmente tem algum fator aí, né, ligando esse MPK. Quem podem ser? As miocinas, né? Quer dizer, quem faz a comunicação entre MPK do músculo esquelético que está usando energia com o sistema nervoso central que precisa de energia? Provavelmente miocina. Aí ele cita várias, né? E dá várias evidências em humanos e animais
Por exemplo, como a interleucina 6, a primeira miocina do músculo, descrita, né, pela Pedersen, o BDNF, né, que é o fator lá do neurônio, né, que é o fator bem derivado do neurotrophic factor, né, a erisina, o lactato. Então, nesse primeiro cenário, né, como o músculo regularia a questão da fome através do gasto, seria através, por exemplo, de perceber intracelularmente fatores como o IPK, indicando necessidade de energia, tanto no sistema nervoso como na periferia, e essa comunicação entre a periferia e o sistema nervoso seria muito provavelmente feita por essas miocinas que eu comentei aqui. Tá? E ele dá a descrição de como elas mexem lá com os neurotransmissores do sistema nervoso. No segundo cenário seria a questão do reganho. Então, da onde que eles tiraram isso, né, os dados aqui, inclusive é bem interessante esse trabalho. Alguns trabalhos, por exemplo, pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, mostram que o reganho de peso que essas pessoas têm depois de um tempo não está ligado à quantidade de gordura que elas perderam, mas à quantidade de massa muscular que elas perderam. Então, quer dizer, a pessoa faz bariátrica, perde tantos por cento do peso, e aí depois, com o tempo, quando tem reganho, você vai fazer tentar achar uma correspondência, estaria explicando, estaria envolvido, ou uma correlação, né, mesmo que não seja causa e efeito. E essa correlação mostra que não é a gordura corporal perdida, mas a massa corporal perdida. Então daí, se vocês darem uma olhada, eu vou ver se eu até deixo indicado aqui, a hipótese da alavancagem de proteína, né, eles usam essa hipótese também, e aí estabelece a ideia de que talvez, quando a gente perde peso, o que você quer reganhar, vamos dizer, nem tem essa palavra, mas o que você quer fazer no reganho, é restabelecer a massa magra, por exemplo, muscular perdida. Só que nessa tentativa de restabelecer a massa magra muscular perdida, e você de repente não tem uma dieta muito boa, você vai acabar comendo muito mais na tentativa de recuperar aquela massa prévia. Né? Inclusive tem dados, por exemplo, você ganha 10 quilos de peso na balança, 30% é massa magra. Então nessa tentativa de estabelecer a massa magra, você acaba também engordando em termos de massa gorda. Tá? E aí, eles explicam isso através de diferentes fatores. Quais seriam os fatores que estariam ligados a isso? Então, tem o fator 21 de crescimento de fibroblasto, né, que é o FGF21, que ele está regulado para cima na obesidade, na restrição calórica, e tem a ver com o aumento do adipócito, né? Então, outro fator seria a miostatina. Então, normalmente, quando a pessoa começa a perder massa muscular, essa miostatina, né, restrição calórica, né? Então, por exemplo, a pessoa perde peso, então, dado de bariátrica. A pessoa perdeu 45% do peso, baixou em 2,4% a miostatina. Então, se a gente lembrar, a miostatina, né, restringe o ganho de peso. Então, quer dizer, se a pessoa perdeu muito peso e a miostatina baixa, na tentativa dela ter síntese proteica de novo, preservar a massa magra. Ele comenta também da miostatina, que eu acabei de falar, comenta do IGF, do GH e da grelina como um eixo só, que esses fatores eles vão aumentar quando você perde massa magra, né, na tentativa de restabelecer. Então, nesse segundo cenário, o responsável aí por se engordar ganho de peso, diferente daquela visão clássica que nós temos, que é para restabelecer um set point de tecido, um ponto de ajuste, ou seja, eu tenho que ter tantos por cento de gordura corporal, talvez, na verdade, eu engordo porque eu estou procurando, na verdade, restabelecer a massa muscular, mas nesse meio, até porque eu não presto atenção na dieta, nos hábitos, eu acabo sim restabelecendo a massa magra, mas pagando o preço de colocar bastante massa gorda junta. Tá? Então é muito interessante esse trabalho, ele vai na linha, portanto, contra, não é contra, um pouco diferente daquela ideia clássica que o peso tenta, tenta controlar a massa gorda, principalmente, mas na verdade ele controla talvez principalmente a massa magra, e eu venho falando aqui que é um tecido muscular, é um tecido muito caro, então ele precisa ser regulado com bastante eficiência. Então, ele dá esse cenário, né? Como ele é regulado quando a pessoa está em balanço calórico e como ele provavelmente tenta ser recuperado quando a pessoa faz dieta ou faz uma bariátrica. E aí ele afirma, né? Por isso que dieta, ficar fazendo dieta errada, muito provavelmente está ligado a ganho de peso a longo prazo, tá? Então, se você gosta dessa ideia, desse conteúdo, leia esse trabalho, procure esse trabalho, é um trabalho muito interessante. E, de novo, tá? Tudo bem, legal, entendi, mas qual a implicação para isso para profissionais de nutrição, para profissionais de educação física? Bem, isso aqui, se a gente parar para pensar, ele muda tudo. Né? A gente tem que começar a pensar, então, formas de evitar que as pessoas que vão fazer cirurgia percam massa magra, né? Que elas voltem a ganhar massa magra. Então, o nutricionista trabalhando com o profissional de educação física, naquele paciente, né? Inclusive,
os indivíduos ficam comendo lá 50 gramas de proteína depois de uma bariátrica, 50 gramas de proteína por dia durante 6, sei lá quantas semanas, vai perder muita massa magra. Então, o nutricionista trabalhar com o profissional da educação física que prescreve treino, para aumento da proteína, para aumento, né, de fazer trabalhos que vão tentar preservar ou até aumentar, principalmente aumentar a massa magra, para que a pessoa tenha uma recomposição corporal, esse termo está na moda, né, sem ganhar muita gordura. Tá? Então isso muda totalmente a ideia, porque a gente está preocupado, o reganho de peso, vou evitar aumento de massa magra. E ninguém está olhando que talvez esse aumento de massa magra seja uma consequência secundária do ganho de peso. Tá ok? Então é isso, se você gostou desse vídeo aí, deixe seu like, eu não vou falar pra se ele faz sentido, né? Eu acho que tá até aqui, ele faz sentido, né? Faz sentido a ideia, é bem interessante, uma coisa nova que praticamente ninguém fala, a gente tá aqui muito preso nesse modelo do tecido adiposo, né? Como responsável pela dinâmica ali da composição corporal, não tanto da massa magra. Então é isso, deixe seu like, faça comentários aqui no canal, eu tenho muito prazer em criar vídeos, né, ler, estudar, que eu vou aprendendo que eu gosto, mas dividir isso com vocês também, eu quero ouvir a opinião de vocês aí sobre isso, sugestões nesse tema, para que a gente sempre possa aprender, ir aprendendo junto aí, tá bem? Então é isso, um grande abraço, deixe seu like e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!